Olá, meus amigos, muito bom dia. Nosso encontro dominical aqui no programa Batalha na TV. O nosso entrevistado de hoje é um entrevistado que, acima de tudo, tem muito a ver com essa casa, com a TV Atalaia, Organizações Walter Franco, porque ele deu praticamente os primeiros pontapés desta emissora. Político, desportista, radialista, um homem que tem uma vida marcada de forma muito positiva no estado de Sergipe. Eu estou me referindo ao amigo, ao compadre Reinaldo Moura, que é o nosso entrevistado especial no dia de hoje. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, demorei, mas cheguei, né? É verdade, demorou, mas chegou. Prazer muito grande estar aqui, contar um pouquinho da história, da minha, da sua, da TV Atalaia também. Muito bem. Reinaldo Moura, muita gente lhe confunde ainda, achando que Reinaldo é baiano, veio para aqui no início da década de 70, mas foi exatamente o inverso. Reinaldo é de Japaratuba, começou a carreira aqui. Conta aí de forma resumida, Reinaldo, como foi o início da sua vida na imprensa. Bom, você já disse, eu vim de Japaratuba, com 18 anos de idade eu entrei em rádio, fui trabalhar o que é hoje a Fundação APRP, que era a Rádio Difusora, isso em 1960 e alguma coisa por aí. Eu estou dizendo 60, não é que eu queira esconder a idade não, eu não tenho problema para falar da idade, que eu tenho 75 anos. Bom, eu passei um ano na Rádio Difusora, que hoje é APRP, depois fui para a Rádio Cultura, tempo de Raimundo Luiz, que foi ele que me levou para lá. E em seguida, Raimundo, lá eu fiquei também pouco tempo, não deu para ficar muito tempo, eu fui para Salvador também, encaminhado por Raimundo Luiz. Fui para a Rádio Sociedade da Bahia, depois fui para a televisão, passei alguns anos lá, e em seguida, Dom Luciano, por intermédio de João Batista, manda uma consulta se eu toparia voltar para Aracaju para dirigir a Rádio Cultura, que estava numa fase muito ruim. Eu aceitei, vim para cá, passei a dirigir a Rádio Cultura, e dirigindo a Rádio Cultura também, eu recebi um convite, porque o pessoal sabia que eu tinha trabalhado na TV Itapuã, eu fui noticiarista da TV Itapuã, e tinha programa de auditório na TV Itapuã. Quando souberam aqui, a TV Atalaia, me convidaram a fazer um programa de auditório. Antes, eu tinha trabalhado, por incrível que pareça, eu tinha trabalhado no esporte, aqui na TV Atalaia. Bom, depois do esporte, eu fui fazer o sábado. Mas eu fazia parte da sua equipe. Naquela época, 77, 78, na inauguração da televisão. Você foi um pouco depois, na fase de inauguração, teve a questão do incêndio e foi adiada a inauguração. Logo em seguida, eu vim participar da equipe. Você participou também de jurado no Sábado Geral. Eu tenho até hoje documentado esse material. Bom, e daqui eu tive que voltar novamente para Salvador. Essa é a primeira etapa de 10, 15 anos aí, sucintamente a primeira etapa. Muito bem. Aí veio o seu retorno de Salvador para cá em 1974, né? Em 74 você volta, assume a Rádio Cultura e logo, pouco tempo depois, você envereda na política partidária definitivamente. Eu fiquei na Rádio Cultura durante 2 anos nesse meu retorno, mas depois, por desencontros de condução da rádio, eu tive uma discussão lá com o diretor financeiro, porque essa mentalidade, quem quer uma rádio com audiência, tem que investir para a rádio ter audiência. Você não pode querer uma rádio com audiência e estar preocupado com hora extra, estar preocupado com isso, com aquilo. Eu tive esse desencontro com ele, tive que deixar novamente a Rádio Cultura, e retornei para Salvador. Já em Salvador é que o pessoal resolveu lançar minha candidatura a vereador, isso foi em 1975, a eleição, acho que foi em novembro de 75. 76. Não, 76 eu acho que eu assumi o mandato. 75 eu fui eleito, 76 começo, a eleição era em novembro, assumi, 2 anos fiquei na Câmara, depois já fui candidato a deputado estadual. Aí já é outra história. Outra história. Quantas vezes deputado estadual, Reinaldo? Quantas legislaturas? Foram 6 legislaturas seguidas. Seguidas. Quantas vezes presidente? 2 vezes presidente. 2 vezes presidente. Foi candidato a prefeito, não logrou êxito? Porque fui no momento errado. No momento certo, eu teria ganhado aquela eleição. Mas eu tinha obrigações, eu tinha um líder.
Porque eu sempre aprendi o seguinte: ou você aprenda a liderar ou aprenda a ser um bom liderado. Eu não era líder ainda, eu era liderado e fui liderado até sair da política, fui liderado de João Alves. João Alves era ministro do interior, não aceitou a minha candidatura, e é um detalhe, porque ele achava que a minha candidatura provocaria uma briga dele com o então governador Valadares, que não aceitava a minha candidatura a prefeito, e João Alves pediu que eu não fosse candidato. Aquela eu ganharia. Mas 88, que terminou sendo Lauro Maia. Terminou sendo Lauro Maia. A seguinte, você conhece a história também, mas aquela eu vim, porque ele me convocou, mas eu sabia que não tinha a menor condição mais de ganhar a eleição. Então eu fui 6 vezes consecutivo, fui candidato a prefeito, não. Então fui vereador, depois 6 vezes deputado, candidato a prefeito uma vez, perdi a eleição e continuei na política, depois Tribunal de Contas, que já é outro capítulo. Muito bem, Tribunal de Contas, à época o governador era Albano Franco, e aí você ficou até a aposentadoria, inclusive exercendo a presidência também por 2 vezes. Fui presidente, não, Tribunal de Contas, presidente uma vez só, porque lá tem um rodízio. Lá você não é candidato porque você acha que tem o colégio, você tem o voto. Não, é obrigado a cumprir esse rodízio. É bom porque não tem briga. Muito bem. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e no retorno já vamos falar sobre o Reinaldo Desportista, ex-presidente do Sergipe, muito polêmico nas suas colocações, nas suas críticas, na condução do seu trabalho. Aguardem aí, eu volto já já. Muito bem, voltamos aqui a conversar com Reinaldo Moura, aqui dentro do programa Batalha na TV. Reinaldo, fala um pouco sobre a sua vida política, os seus mandatos, os cargos que exerceu, culminando como conselheiro do Tribunal de Contas. Mas o Reinaldo Desportista, nós entrevistamos aqui a semana passada a Ayrton Silva, e eu me lembrava de você, Reinaldo, porque foi uma fase áurea do Sergipe com a Ayrton presidente, você ativamente ali, trabalhando pela Rádio Cultura, incentivava muito o time rubro, e depois você terminou sendo presidente do Sergipe, sagrando-se campeão após 10 anos. Reinaldo, me fale um pouco sobre a sua vida de desportista agora. Pô, toda a vida eu gostei de futebol, eu gostei de esporte, principalmente de futebol. E futebol de salão, futebol de campo, futebol de salão. E quando eu estava na Rádio Cultura, eu comecei a mexer com a torcida, mexer com jogador, convidar jogador para entrevista, enfim. Era um programa musical e com a participação muito forte de esporte no meio, que dava uma audiência muito grande. Mas era um tempo bom, era o tempo de Onça, era o tempo de Nunes, era o tempo de Sergipe Confiança, com lutas de torcida. Itabaiana forte também. Itabaiana forte também, com Zé Queiroz. Mas eu nunca dirigente, eu sempre o cara da rádio. Mas nisso me aparece também, de repente, um cara para criar problema comigo nesse momento, que eu era o rei, eu agia sozinho, mas eu criador, criei uma criatura, e a criatura depois se voltou contra o criador, que é esse rapaz aqui. Aí ele veio de Salvador, trabalhou durante muito tempo comigo, e depois ele achou, e certo mesmo, que podia caminhar sozinho, podia andar com as pernas dele, e ele me comunicou que ia partir para um outro desafio, que era montar uma equipe de esporte em outra rádio. E isso foi bom. Foi bom porque me motivou, eu já estava um pouco acomodado, me motivou, ele extremamente motivado, e nós fizemos uma revolução no futebol sergipano. Quando você vê hoje 15 mil pessoas no Batistão e acha precisa ser um grande clássico para ter 15 mil, eu digo a gente, porque era eu e ele mesmo, ele numa emissora e eu em outra, fazendo promoções, e colocávamos 25 mil pessoas dentro do Batistão com a maior facilidade. Era 25 mil mas o Batistão hoje está menor. Sim, se o Batistão está menor hoje, mas para colocar 13 mil é uma guerra, precisa ser uma final, praticamente uma final do Confiança buscar a classificação para a Série B. Falei o nome dele, olha. Vão me xingar agora, mas vamos lá. Reinaldo, no ping-pong aqui, sobre Confiança, é a última pergunta que eu lhe farei. No ping-pong aqui, qual foi a sua maior alegria e maior decepção no meio da imprensa? A maior alegria e decepção no meio político e a maior alegria e decepção no meio do esporte? Primeiro foi na imprensa. Na imprensa eu tive uma decepção
Eu não tive maiores problemas na política, perder a eleição para prefeito não foi uma decepção, porque eu atendia João Ar, mas eu sabia que perdia, então eu não tive decepção na política. No esporte a decepção está dentro de casa. Eu não tenho problema nenhum com a torcida de Confiança, com a torcida de Itabaiana, porque eu já sei que são adversários, não são inimigos. Então eu não posso esperar que o adversário me abrace e me beije. Agora, quando você é o beijo de Judas dentro de casa, e também não vou citar nome, porque não interessa, mas eu recebi uns 3 ou 4 beijos de Judas dentro do próprio Sergipe. Então essa é uma decepção que eu prefiro também. Num livro, quando eu escrever, é o último capítulo, citar nomes. Na entrevista... Tem um terceiro... O terceiro não, na imprensa, na política e no esporte. As decepções e as alegrias maiores. Alegria na política, os mandatos que eu consegui, entrar e sair com respeito e dignidade. Isso eu, graças a Deus, tenho. Então, a alegria na política é essa. A alegria... Na imprensa, o ponto máximo. Na imprensa também só tive alegria. Fora esse probleminha, só tive alegria. Ó, eu fui para a Bahia, mas saí de lá, voltei. Eu saí bem daqui. Lá eu conquistei espaço na TV e na rádio, que é difícil. Saí bem, saí por cima, voltei para aqui, me mantive em cima, voltei para Salvador, dirigi 2 rádios, me mantive também em cima, fiz programa de televisão em Natal, programa de auditório, também me saí bem, então eu só tive alegria também na imprensa. Muito bem. Reinaldo, a semana passada eu perguntei a Ayrton o seguinte... Sim, no esporte. Para eu não falar... Alegria. Se eu fosse Confiança, ele perguntava. A alegria, os títulos que conquistei pelo Sergipe e os títulos que conquistou o próprio Sergipe. Muitas alegrias. Hoje a gente tá sofrendo, mas a alegria, aquela história, você tem gordura para queimar de tanta alegria que você teve que está acumulada ainda. Muito bem. A semana passada, a última pergunta que eu fiz para Ayrton Silva foi a seguinte. Ayrton, você foi presidente campeão do Confiança, presidente campeão pelo Sergipe. Você vai perguntar se eu vou... No jogo entre ambos, você torce para quem? Sabe qual foi a resposta dele? Se o Confiança ganhar, eu acho bom. Se o Sergipe ganhar, eu acho bom. Se der empate, eu acho ótimo. E você? Ayrton é filósofo. Eu conheço a Ayrton, Ayrton é filósofo. Né? E por que você foi alvo de polêmica nas redes sociais, batendo de frente com a classificação do Confiança, dizendo que isso e nada para o futebol sergipano era a mesma coisa? Veja bem, eu não bati de frente, eu defendi a minha causa. Porque quem conhece futebol sabe perfeitamente que esse acesso do Confiança para a Série B, que rende 5 milhões de reais, 5 milhões de reais é uma fortuna imensa no futebol sergipano. Para você ter uma ideia, você é campeão com 1 milhão, 1 milhão e meio, estourando 2 milhões. Imagine 5 milhões. Por que é que eu disse que não vibrava com a conquista do Confiança? Porque ele recebe 5 milhões, tem dinheiro para fazer um grande time e se manter por uns 10 anos na frente aí, campeão sergipano. E o meu vai para onde? Então eu não tenho obrigação de ter alegria, porque vou criar outro problema aqui agora. Eu não tenho obrigação de ter alegria porque o Confiança tá boa, tá bem. Não, eu tenho a obrigação de ter alegria com o meu. Quem tem a obrigação de estar alegre com a classificação do Confiança é a torcida do Confiança. Agora fica torcedor do Sergipe dizendo, não, é pelo bem do futebol sergipano. Então você não é Sergipe. Eu não estou aqui atrás do bem do futebol sergipano. Eu estou atrás do bem do Sergipe, Confiança já está bem, o Itabaiana bem. Os 3 estando bem, com todo respeito aos demais, Lagarto bem, estando bem, com todo respeito, futebol sergipano vai estar bem. Por que só com um ele está bem? Só está bem com Confiança? Não, deixa os 4 bem, para ver se não vai estar todo, o futebol não vai crescer. Muito bem. Reinaldo, a satisfação muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Um abraço aqui do programa Batalha na TV. Você que é uma grande figura nessas áreas a que eu me referi. Muito obrigado pela atenção, um abraço e tenha um bom domingo. Obrigado. Eu queria só fazer rapidamente uma proposta. Quando não tiver ninguém mais para contar a história, você me conta, porque eu apresentei ele contando a história dele. Um abraço, ficamos por aqui no Batalha na TV. Estaremos de volta com fé em Deus no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Até lá.